Era o final de abril de 1986. A União Soviética vivia em aparente tranquilidade e a pequena cidade de Pripyat, no norte da Ucrânia, dormia em paz. Às margens do rio Pripyat, a poucos quilômetros da fronteira com Belarus, estava a usina nuclear de Chernobyl, orgulho do poder tecnológico soviético. Mas enquanto as famílias descansavam, dentro da sala de controle do reator 4, uma sequência de eventos estava prestes a desafiar as leis da física, os protocolos humanos e o futuro de uma nação inteira. Este vídeo vai te levar pelas últimas horas antes da explosão, revelando detalhes que o mundo demorou décadas para entender. Vamos falar sobre decisões que pareciam simples, mas que se transformaram em gatilhos fatais. Então já deixa o like e se inscreve no canal, porque a história que você vai ouvir agora é a versão mais próxima da verdade, aquela que muitos documentos tentaram esconder. Fique até o final, porque o que realmente aconteceu naquela madrugada ainda causa arrepios até hoje. O reator 4 de Chernobyl era do tipo RBMK-1000, um modelo projetado para ser eficiente e de fácil construção em larga escala. Mas ele escondia um segredo, uma vulnerabilidade estrutural perigosa. Diferente de outros reatores ocidentais, o RBMK usava grafite como moderador e água como refrigerante. Uma combinação que, sob certas condições, podia criar instabilidade. Era uma máquina poderosa, mas difícil de domar. Na noite de 25 de abril de 1986, engenheiros soviéticos se preparavam para realizar um teste elétrico. O objetivo era simples: verificar se, em caso de queda de energia, as turbinas da usina poderiam continuar girando tempo suficiente para manter o reator resfriado até que os geradores de emergência entrassem em ação. O teste já havia sido feito antes, mas sem sucesso. E naquela noite, pressionados por prazos e protocolos burocráticos, decidiram tentar novamente. Por volta das 23 horas, o reator começou a ser desacelerado. A potência deveria ser reduzida para cerca de 700 megawatts térmicos, mas um erro de operação e uma falha de comunicação fizeram o nível de potência despencar para 30 megawatts, uma faixa perigosa, praticamente fora dos limites seguros. Para um RBMK, operar nessa faixa era como equilibrar uma faca em pé sobre uma mesa. Qualquer vibração podia fazê-la cair. Os operadores sabiam que o teste já não era seguro, mas o sistema soviético não permitia atrasos. Cancelar o teste seria um ato visto como incompetência. Então decidiram continuar. Quando o reator entrou na faixa de baixa potência, outro fenômeno começou a agir silenciosamente. O xenônio tem 35. Esse gás é um subproduto da fissão nuclear e funciona como uma esponja de nêutrons. Ele absorve a radiação necessária para manter a reação em cadeia. E quando se acumula demais, o reator começa a perder força. O problema é que o xenônio não desaparece rapidamente. Para contornar isso, os engenheiros começaram a retirar manualmente as barras de controle, que são as rédeas do reator. Essas barras servem para absorver nêutrons e estabilizar a reação, mas ao serem retiradas aumentam a potência, e naquela noite, quase todas as barras foram puxadas para fora. Na prática, o reator ficou com menos de 10% das barras de controle inseridas, uma violação direta das normas de segurança. Eles conseguiram elevar a potência novamente para cerca de 200 megawatts, o suficiente para continuar o teste, mas o equilíbrio era ilusório. O reator estava como um animal ferido, calmo por fora, prestes a rugir por dentro, e o pior ainda estava por vir. Pouco depois da meia-noite, a equipe começou a preparar o teste elétrico. Para isso, sistemas automáticos de segurança foram desativados temporariamente, um procedimento arriscado, mas considerado necessário. As bombas de água, que resfriavam o núcleo, começaram a perder pressão à medida que a potência das turbinas diminuía. Isso reduziu o fluxo de água no reator, e o vapor começou a se formar nos tubos. O RBMK tinha uma característica perigosa chamada coeficiente de vazio positivo. Isso significa que quanto mais vapor dentro do núcleo,
mais rápido a reação se intensifica. Era um ciclo vicioso. Menos água, mais vapor, mais potência, mais calor, ainda menos água. Naquela altura, o reator já estava em uma configuração instável. Mas ninguém na sala de controle parecia entender o quão próximo estavam do ponto sem retorno. Relatórios indicam que as leituras dos instrumentos estavam confusas e os alarmes se misturavam com instruções contraditórias. Mesmo assim, o supervisor Anatoly Dyatlov insistiu para seguir o teste. A ordem era clara: continuem. Temos que concluir o procedimento. Às 1h23 da manhã, os operadores desligaram o fluxo de vapor para as turbinas. O teste havia começado. E segundos depois, algo estranho começou a acontecer. O reator começou a reagir de forma imprevisível. A pressão subia, os alarmes soavam e a potência, que deveria permanecer estável, começou a disparar. Assustados, os operadores decidiram apertar o botão de emergência AZ5, que inseria automaticamente todas as barras de controle para interromper a reação nuclear. Mas aqui estava o erro de design fatal. As pontas das barras de controle do RBMK eram feitas de grafite, um material que, em vez de absorver nêutrons, os moderava. Assim, nos primeiros segundos da inserção, antes que a parte absorvente das barras entrasse em ação, o grafite aumentava a reação nuclear nas zonas inferiores do núcleo. Esse detalhe técnico, ignorado durante anos, foi o estopim boço. A potência do reator saltou para níveis incontroláveis. Os tubos de combustível superaqueceram, o vapor rompeu as tubulações e 2 explosões sucessivas destruíram o prédio. O teto do reator, uma estrutura de 1.200 toneladas, foi lançado pelos ares. O núcleo, exposto, começou a liberar uma mistura letal de fragmentos radioativos. E naquele instante, Chernobyl deixou de ser um teste e se tornou o maior desastre nuclear da história. Nos primeiros minutos após a explosão, ninguém entendeu a gravidade da situação. Os operadores acreditavam que o reator ainda estava intacto. Equipes de emergência foram enviadas sem proteção adequada, achando que era apenas um incêndio industrial. Mas o brilho azul que cobria o prédio era o sinal da ionização do ar pela radiação intensa. Em poucas horas, partículas radioativas começaram a se espalhar pelo céu. No dia seguinte, moradores de Pripyat, ainda sem saber de nada, foram à escola, ao trabalho, e muitos até assistiram ao fogo do telhado da usina como se fosse um espetáculo distante. Evacuação só foi ordenada 36 horas depois. O mundo só soube oficialmente do acidente quando estações de monitoramento na Suécia detectaram níveis anormais de radiação e pressionaram Moscou por explicações. Os relatórios iniciais minimizaram o desastre, mas investigações internacionais, anos depois, revelaram a sequência exata de falhas, um teste mal planejado, um reator com defeitos de design, operadores mal informados, e uma cultura institucional baseada no medo e na obediência cega. A verdade que o mundo não ouviu por tanto tempo é que Chernobyl não foi apenas um acidente. Foi o resultado de um sistema que escondia seus próprios erros. Mesmo décadas depois, cientistas ainda estudam as consequências. A chamada Floresta Vermelha, próxima à usina, permanece uma das áreas mais contaminadas do planeta. E até hoje, o sarcófago de concreto cobre os restos do reator 4. Um lembrete sombrio de que, quando a arrogância humana desafia as leis da natureza, o preço pode durar gerações. Chernobyl mudou o mundo. Alterou políticas nucleares, destruiu a confiança pública e revelou o custo da negligência tecnológica. Mas o verdadeiro horror não está apenas na explosão, está nas horas anteriores, quando o desastre ainda podia ser evitado. O que aprendemos é que a verdade pode ser adiada, mas nunca apagada. Décadas depois, ainda há perguntas sem respostas, documentos classificados e vozes silenciadas. Mas cada vez que alguém revisita a história, mais perto chegamos de compreender o que realmente aconteceu. Se você ficou até aqui, deixe seu like, se inscreva e comente. Eu quero a parte 2.
Os segredos após a explosão. Porque o que aconteceu depois do amanhecer daquele dia é ainda mais assustador do que você imagina. E essa é uma história para o próximo vídeo.